Nesses casos, ela é um processo que produz memórias muito imperfeitas e incompletas. O que eu quero dizer é que não houve nenhum caso de alguém que tivesse lembranças perfeitas e completas de uma outra vida. É verdade, nossos casos no Líbano apresentam uma média de 30 lembranças. De fato, não é muito. Mas, como você constatou com Suzane, podem existir também algumas lembranças emocionais muito fortes. Eu queria lhe perguntar uma coisa, eu retornei. Na palestra, quando você respondeu à pergunta sobre sua mensagem, dizendo que desejaria que os médicos considerassem a reencarnação como uma das explicações para defeitos de nascença, achei sei lá, tão pouco. Afinal, estamos falando de reencarnação. Comparado a isso, o diagnóstico de defeitos de nascença é um ponto sem importância, não é? Surpreendi-me quando ele defendeu sua resposta com fervor. Os pais das crianças que nascem com alguma deformidade sentem-se muito aflitos por não saberem a causa. Talvez até acreditem que, de alguma forma, são culpados. Saber que a falha está em algo totalmente fora de seu controle pode lhes trazer um alívio imenso. Então, ele fez uma pausa, recostou-se na cadeira e olhou para mim. Em geral, eu tenho uma tendência a não dar muita ênfase aos benefícios espirituais que viriam com a prova definitiva da reencarnação. Na primeira vez que fui à Índia, conheci um Swami, um membro de uma ordem monástica. Falei a ele sobre o meu trabalho e o quanto eu acreditava que seria importante provar a existência da reencarnação, porque as pessoas procurariam levar uma vida mais honrada se soubessem que voltariam após a morte. Houve um longo e terrível silêncio e ele, finalmente, disse: "Bem, isso é ótimo, mas aqui na Índia a reencarnação é um fato e temos tantos patifes e ladrões quanto vocês, no Ocidente." Acho que aquelas palavras apagaram o meu entusiasmo missionário. Achei graça. Tinha consciência de que estava ali a trabalho e que, como jornalista, tentava extrair de Stevenson tudo o que ele tivesse a dizer. Mas também estava cada vez mais consciente de que apreciava sua companhia, sua moderação e a maneira precisa com que ele expressava suas ideias. Decidi falar-lhe francamente sobre minhas dúvidas, meu temor de que algumas famílias, levadas por motivações inconscientes, pudessem estar passando informações às crianças ou enfeitando as suas lembranças. O fato, disse eu, é que dificilmente se pode deixar de considerar essa hipótese. Stevenson dobrou o corpo em minha direção. Suavemente, ele confessou: "Essa ideia nunca deixa de assombrar meus pensamentos." Antes do jantar, subi para o quarto e liguei a televisão, sintonizando na CNN, em busca da reconfortante monotonia de notícias mais genéricas. Mas o que vi foi um correspondente de expressão sombria em frente a ambulâncias com luzes piscando. Naquela manhã, enquanto estávamos nas montanhas drusas que contornam Beirute, militantes islâmicos atacaram um grupo de turistas no Vale dos Reis, em Luxor, no Egito, cerca de 400 quilômetros a oeste. Os terroristas atiraram com fuzis automáticos. Terminaram de matar os feridos a facadas. Um total de 56 europeus foram massacrados. 7. O herege. Stevenson estava me esperando numa mesa próxima à parede no efervescente salão do segundo andar. Eu esperava tornar aquela noite produtiva, fazendo com que Stevenson falasse sobre sua vida. As informações que eu tinha a esse respeito vinham da leitura da reedição de uma palestra dada por ele, em 1989, na Southeastern Louisiana University, na qual explicara como havia trocado o estudo do fígado de ratos, num laboratório médico, pelas entrevistas com crianças que afirmavam lembrar-se de vidas passadas. Eu havia lido a palestra há muito tempo atrás, logo após nosso primeiro encontro em Charlottesville, e sua leitura havia dissipado qualquer preocupação que eu ainda pudesse ter em relação à sua seriedade intelectual. Independente de concordar ou não com as ideias contidas na palestra, não havia dúvidas de que eram bem pensadas e expressadas de forma eloquente. Lembrava os escritos do século XIX, quando os cientistas também podiam ser escritores, historiadores e filósofos, quando não tinham medo de expor seus pensamentos e discutir em público assuntos imponderáveis. Até a linguagem parecia relíquia do passado. A escolha de palavras formais e respeitáveis e as citações provenientes de uma variedade de fontes fidedignas me faziam tomar consciência de como minha perspectiva era limitada.
Mas eu também estava intrigado pelo tom sutil de amargor, ou pelo menos de mágoa e perplexidade aparente no texto. Stevenson sentia claramente que o trabalho ao qual dedicara toda a sua vida era objeto de escárnio ou simplesmente ignorado por seus pares, os cientistas mais importantes. Este sentimento estava presente desde o segundo parágrafo. Para mim, escreveu, tudo em que os cientistas acreditam agora está aberto a mudanças, e eu fico consternado ao perceber que muitos cientistas aceitam o conhecimento atual como algo imutável. Num outro parágrafo, ele acrescenta, num tom meio jocoso, se os hereges pudessem ser queimados vivos nos dias de hoje, os cientistas sucessores dos teólogos, que queimavam qualquer um que negasse a existência de almas no século XVI, hoje queimariam aqueles que afirmam que elas existem. Na maior parte do texto, entretanto, Stevenson fala com surpreendente franqueza sobre sua própria evolução. Ele atribui a sua mãe o início de seu interesse pela relação entre o espiritual e o material. Ela fazia parte da teosofia, um movimento místico do fim do século XIX, que Stevenson descreve como um tipo de budismo simplificado para os ocidentais. Mas houve um momento em que o texto chamou a minha atenção. Lembro-me de estar na sala de minha casa, tarde da noite. Não estava bem certo do que procurava naquela fotocópia da reedição de uma palestra e meus olhos começavam a ficar embaçados quando li o seguinte. Enquanto ainda estava envolvido com a psicanálise, comecei a fazer experiências com drogas alucinógenas, talvez melhor denominadas psicodélicas. Experimentei várias delas, na tentativa de encontrar alguma que pudesse auxiliar os psiquiatras em suas entrevistas e sessões de psicoterapia. Numa de minhas experiências com LSD, tive também uma vivência mística, uma sensação de unicidade com todos os seres, todas as coisas. Depois disso, passei 3 dias em perfeita serenidade. Acredito que, como eu, muitas pessoas poderiam beneficiar-se da utilização de drogas psicodélicas, sob supervisão médica, a única maneira sensata de usá-las. Opa! Logo imaginei o que os críticos poderiam fazer com isso. O cara tem a cabeça cheia de ácido. Seus casos de reencarnação fazem parte das suas alucinações. Eu poderia ter levado o mesmo susto se não conhecesse Stevenson e seus trabalhos, que demonstravam sobriedade e clareza de pensamento. Por outro lado, muitos pensadores respeitáveis, como Aldous Huxley nos anos 50 e Robert Stone nos anos 90, tiveram algo positivo a dizer sobre a experiência psicodélica. Além disso, julgar Stevenson de maneira impiedosa seria, antes de tudo, hipocrisia. Nos meus tempos de faculdade, 25 anos antes, é claro que testemunhei o dano que a droga podia causar usuários compulsivos. Mas descobri também, por mim mesmo, que os efeitos da iluminação que advém do uso pesado de drogas psicodélicas podem ir, e com frequência vão, muito além de uma euforia temporária. Na verdade, minha experiência com essas drogas nunca foi de euforia, mas de um trabalho árduo que culminava em momentos onde eu alcançava um discernimento verdadeiro e duradouro. Não se pode negar a imensa força destrutiva que induz ao abuso dessas poderosas substâncias. O risco de danos físicos e psicológicos é provavelmente grande demais para que valha a pena usá-las. Mas também não posso negar, no meu caso e no de muitas pessoas que conheci naquela época e cujas vidas tenho acompanhado, que tais experiências foram úteis, exatamente da mesma maneira descrita por Stevenson. Ele não afirma com todas as letras, mas sugere que a experiência com o LSD reforçou seu senso de que há algo além do material na consciência humana, algo que deixou, por entre as descargas dos neurônios e as cordas retorcidas do DNA, um lugar para uma entidade como a alma, capaz de sobreviver à decadência física da matéria cerebral. Mas o interessante é que tal experiência não diminuiu em nada sua fé na ciência como a única maneira de se comprovar ou não a veracidade dessa ideia. Por mais impressão que nos causem, as experiências místicas são incomunicáveis, ao passo que as observações científicas são e devem ser comunicáveis. Não existe ciência sem demonstrabilidade pública. Isso significa verificação independente. Foi exatamente o que primeiro me atraiu no trabalho de Stevenson. O que ele sempre diz é, veja o que encontrei. Examine do jeito que quiser. Faça suas próprias perguntas. Elabore testes de verificação que eu tenha deixado de fazer e, se conseguir uma explicação mais racional para esse fenômeno,
Por favor, conte-me. Isso é ciência. Mesmo que envolva questões que muitos cientistas não levam a sério. Naquela noite, durante o jantar, com o gravador ligado, tentei completar os vazios da história de Stevenson e entender melhor como ele foi parar ali, em Beirute, aos quase 79 anos, aprumado como uma vareta, sentado diante de uma mesa coberta com uma toalha branca, ao fim de um longo dia de visitas a pessoas que renasceram. Às vezes eu fazia algumas perguntas, mas, na maior parte do tempo, ele falou por si mesmo, começando do início. Stevenson nasceu em Montreal, em 1918. Seu pai estudou em Oxford e era correspondente-chefe do The Times of London. Esse posto era quase semi-oficial, disse ele, parecendo refletir bem sobre cada palavra antes de proferi-la. O Times tinha correspondentes por todo o mundo. Ele se interrompeu por uns segundos, olhando fixamente pela janela, como se tentasse ver algo muito distante. Depois, voltou-se para mim. É difícil descrever agora o período entre as duas guerras. Talvez seja mais fácil você ter uma ideia se eu lhe contar que o predecessor de meu pai recebeu o título de cavaleiro. Tamanha era a importância do posto de correspondente-chefe do Times numa capital importante como Washington ou Ottawa. Ele costumava voltar para a Inglaterra a cada 2 anos. Muitas vezes levava um de nós. Eu era o segundo filho e tinha 2 irmãos e uma irmã. O pai de Stevenson era um homem distante, envolvido mais com a carreira do que com a família e, embora tivesse por ele um imenso respeito, Stevenson era mais ligado emocionalmente à mãe. Minha mãe era uma esposa extraordinária. Ela encorajava as minhas leituras. Devo a elas, também, meu primeiro contato com o que hoje é chamado de fenômeno paranormal. Ela possuía uma enorme quantidade de livros sobre teosofia, religiões orientais e a nova era, chamada então de Novo Pensamento. O poder da mente sobre a matéria, da mente sobre o corpo. Ela passou por uma curta fase de interesse em ciência cristã, mas minha mãe era independente demais para ligar-se a uma determinada religião. Stevenson terminou o 2º grau aos 16 anos e foi mandado para uma escola na Inglaterra. Ganhou uma bolsa de estudos da Universidade de St. Andrews, na Escócia, onde estudou durante 2 anos. Comecei a estudar história, recordou-se. Sempre fui fascinado pelo assunto. Ainda leio história por prazer, mas achei que não me serviria como profissão. O jornalismo também não me atraía. Muito do que meu pai escrevia me parecia crítico e destrutivo, sem oferecer muita contribuição para o bem-estar da humanidade. Então, decidi estudar medicina. Em 1939, ele se transferiu para a Universidade McGill, em Montreal, onde terminou seus estudos e começou sua especialização. Eu tinha sido doente toda a minha vida. Primeiro, bronquite. Depois, ela se tornou algo mais complexo de que sofro até hoje. Tive pneumonia 3 vezes. Um dos meus professores me disse que eu não deveria ficar num lugar com um clima tão frio como Montreal. Segundo ele, eu poderia morrer se continuasse ali. Meus professores, prosseguiu, tinham alguns amigos no Arizona e conseguiram que eu fosse para lá. Naqueles dias não havia tratamento eficaz para o meu problema de pulmão e eu não sabia o que poderia me acontecer. Trabalhei durante 1 ano no Arizona e comecei a me sentir melhor. Depois, fui trabalhar em Nova Orleans, na clínica Oxisner e na Universidade Tulane, onde consegui fazer minha especialização. Como era um dos melhores alunos da McGill, não tive dificuldades para conseguir uma vaga. Passei por uma fase de interesse em bioquímica. Gostava daquilo. Sempre gostei de tudo o que fiz. Mas depois achei que ainda não era o trabalho ao qual gostaria de me dedicar. Senti que precisava estar mais perto das pessoas. Então, fui para o New York Hospital, da Escola de Medicina de Cornell, onde fiquei 2 anos pesquisando medicina psicossomática, principalmente as arritmias cardíacas resultantes de distúrbios emocionais. Costumava entrevistar pacientes ligados a eletrocardiógrafos, conversando com eles sobre suas tensões do dia a dia, para, então, observar as mudanças em suas funções cardíacas. Estávamos interessados em discutir por que, quando estressada, uma pessoa pode desenvolver asma, uma outra, pressão alta, e uma terceira, problemas cardíacos. Na verdade,
Jamais chegamos a uma conclusão que me deixasse satisfeito e embora hoje muitos possam pensar que toda essa questão é absurda, ela ainda me fascina. Fui então convidado para trabalhar na Universidade do Estado de Louisiana. Fui para lá em 1949 e fiquei 7 anos fazendo pesquisas. Interessei-me pelas drogas alucinógenas. Tomei e receitei algumas e publiquei estudos sobre o assunto. Isso deve ter sido no início dos anos 50. De certa forma, esse foi o começo das modernas ideias bioquímicas sobre os mecanismos das doenças mentais. Fiquei interessado em saber que efeito essas drogas poderiam ter no tratamento de pacientes e na compreensão de várias doenças mentais. Eu as tomei e arregimentei residentes e pacientes para experimentá-las. Estávamos interessados no LSD como uma ferramenta terapêutica para despertar memórias. Eu mesmo recobrei algumas memórias. Lembro-me de ter sido circuncidado, não quando criança, mas mais tarde. Minha mãe me levou sem dizer onde íamos. Ao chegar, 4 homens corpulentos me seguraram. Meu rosto foi coberto por uma máscara com éter e acordei com o pênis inchado. Eu não tinha esquecido disso, mas com o LSD tudo me voltou à mente com uma força extraordinária. Em geral, minha experiência com as drogas psicodélicas foi muito boa. Por exemplo, elas mudaram minha perspectiva em relação à beleza física. Minha primeira mulher era uma artista com uma extraordinária percepção sensorial. Eu era míope e nunca prestei muita atenção às cores e formas. A mescalina abriu um mundo novo diante de meus olhos. Não a estou recomendando a todos e certamente ela não deve ser usada sem uma rigorosa supervisão médica, mas eu a considero benéfica. Essa experiência é realmente indescritível, muito difícil de exprimir em simples palavras. Entretanto, meu interesse pelo paranormal vem da influência de minha mãe e anterior às minhas experiências com LSD. Mas talvez elas tenham reforçado o interesse. Durante os anos que passei em Nova Orleans li muito sobre o que seria chamado de literatura paranormal. Nos meus últimos tempos lá, a título de experiência, comecei a escrever uns poucos artigos e críticas de livros, além dos relatórios das minhas pesquisas convencionais que estavam sendo publicados em revistas médicas. Em 1957, aos 39 anos, fui para Charlottesville como chefe do departamento de psiquiatria. Naquela época, eu já tinha um certo nome como pesquisador tradicional, mas sabia que queria fazer alguma coisa ligada aos fenômenos paranormais. Quando fui entrevistado na Universidade de Virgínia, falei sobre meu interesse. Não pareceram assustados. Eu tinha outros objetivos também. Acho que meu interesse especial pela reencarnação vem desde a infância, pois era parte central do estudo da teosofia. O que houve é que, como eu era muito interessado, comecei a encontrar, em livros, jornais e revistas, relatórios de casos individuais de memórias de reencarnação. No final, reuni ao todo 44 casos. Ao compará-los, vi que tinham em comum o fato de, em sua maioria, envolverem crianças pequenas, entre 2 e 4 anos, que falavam de lembranças de vidas passadas por um breve tempo, até atingirem 8 anos. Mas era preciso juntar os casos para que isso se tornasse óbvio. Alguns não passavam de histórias jornalísticas triviais, mas outros eram consideravelmente mais sérios. Em vários casos, alguns adultos cautelosos haviam feito uma séria pesquisa a respeito do que as crianças disseram. E em 3 casos alguém havia feito um relatório das palavras da criança antes que as afirmações fossem verificadas. Na ciência os números são importantes e, para mim, os 44 casos indicavam claramente que ali havia algo que merecia um exame mais atento. Os casos eram de diferentes países e vinham de fontes de diversos tipos. Eu não consegui imaginar que todos pudessem ser uma fraude ou ilusão. Concluí que, se outros casos pudessem ser encontrados e estudados mais cedo e com mais cuidado, aquela poderia ser uma linha de investigação bastante promissora. Não imaginei que eu mesmo iria colocar a pesquisa em prática. Mas apresentei um ensaio sobre o assunto para concorrer a um prêmio oferecido pela Sociedade Americana de Pesquisas Médicas e venci. Isso foi em 1960. Algum tempo depois, a chefe da Fundação de Parapsicologia em Nova York me telefonou dizendo que tinha um relatório sobre um caso na Índia similar àqueles descritos no meu ensaio e perguntando se eu tinha interesse em vê-lo de perto.
recebi uma pequena subvenção e saí de férias. Estava muito curioso e entusiasmado, disposto apenas a verificar as declarações das crianças que afirmavam lembrar-se de uma existência anterior. Logo criei o hábito de ter vários informantes e não depender de um, dois ou três. Em alguns casos cheguei a trabalhar com 10, somente para investigar um dos lados. Quando cheguei à Índia, tinha indicações de mais outros 5 casos. Para minha surpresa, em 4 semanas já havia encontrado 25. O mesmo aconteceu no Sri Lanka, comecei com indícios de 2 ou 3 casos e acabei com 7. Tive uma imensa falta de sorte no meio de tudo isso. Escrevi meu primeiro livro. 20 Suggestive Cases of Reincarnation. 20 casos sugestivos de reencarnação, em 1964, 3 anos após minha primeira visita. Quando o livro estava para ser impresso pela Sociedade Americana para Pesquisas Médicas, descobriram que o homem que havia sido meu intérprete em 2 ou 3 casos era um impostor. Ele fingira ser um doutor, mas era, na verdade, um sociopata. Chegou a publicar casos inventados e talvez tenha contaminado 3 dos meus. Felizmente, depois de trabalhar comigo nesses 3, ele se cansou do meu ritmo e eu acabei encontrando outros intérpretes. Além disso, em Pondichéry ainda se fala francês e então eu mesmo pude conversar com as pessoas. Esse homem, na verdade, só contaminou 2 ou 3 casos da Índia, mas o comitê de publicações da sociedade decidiu interromper a publicação do meu livro naquele instante. Nessa época, eu tinha o apoio moral e financeiro de Chester Carlson, o inventor da xerografia. Era uma pessoa maravilhosa e um grande inventor. Ele e a esposa haviam lido meu artigo sobre os 44 casos. Carlson veio ao meu encontro em Charlottesville e me ofereceu algum dinheiro. Estava determinado a colaborar com alguma coisa que pudesse beneficiar a humanidade depois de sua morte. Sua esposa acreditava possuir habilidades psíquicas, e ele costumava ser cético e materialista. Mas, gradualmente, ela o convenceu de que havia algo a ser aprendido através do estudo dos fenômenos paranormais. Então, ele doou dinheiro para a universidade e, assim o fez, fui ficando mais livre para deixar alguns pacientes e dedicar mais tempo à pesquisa. Chester Carlson apoiou minha ida à Índia em 1964 e eu lhe mandei uma carta dizendo que, se pudesse voltar e rever os casos, talvez conseguisse salvá-los. Carlson me disse para ir em frente. Voltei à Índia em agosto daquele ano e todos os casos se sustentaram. Com isso, aprendi também o valor das entrevistas de seguimento dos casos. Isso aconteceu 3 anos depois das entrevistas iniciais. Atualizei o manuscrito. Enquanto isso, como eu também havia estado no Brasil para estudar 2 casos, coloquei-os no livro. Recomeçaram a impressão e a obra saiu em 1966. Nossa mesa no restaurante já estava limpa há tempos. Fiquei imaginando o sofrimento de todo aquele processo. A dúvida pessoal, as noites insones, a aflição de enfrentar cada nova manhã. Qual foi a aceitação do livro após a publicação? Stevenson não disse nada por algum tempo e cheguei a pensar que ele não tivesse ouvido a pergunta. Quando estava prestes a repeti-la, ele falou, a resposta mais resumida é, nenhuma, porque o livro foi simplesmente ignorado. Saíram algumas críticas em revistas especializadas e só. Fiquei decepcionado, mas não surpreso. Tinha consciência do isolamento do meu trabalho. Houve alguma resposta negativa por parte da universidade? Não que eu saiba. Entretanto, mais tarde fiquei sabendo que o reitor da universidade havia recebido cartas e telefonemas de ex-alunos protestando contra o meu trabalho. Minha mulher ficou aflita. Ela dizia, você está arruinando uma carreira promissora. Tudo vai indo tão bem. Por que quer fazer uma coisa dessas? Ela era materialista e, como via na bioquímica a resposta para todas as doenças, não apreciava o que eu estava fazendo. Mas esse não era o pior problema. O que aborrecia ainda mais era que as pessoas, em vez de me dizerem diretamente que gostaria de examinar mais profundamente o seu trabalho, costumavam provocá-la fazendo piadas, quando eu não estava por perto. Achei tudo isso lamentável. Eles estavam mirando o alvo errado, porque ela não acreditava mesmo na pesquisa. Naquela época, prosseguiu, já estava convencido de que havia algo substancial em tudo que eu estava observando,
Algo a que valia a pena eu me entregar, não importava a que preço. Dediquei cada vez mais tempo aos casos. E, então, Chester Carlson me atribuiu uma cátedra na universidade dizendo que dobraria qualquer quantia que eu conseguisse. Consegui $100.000 privados, ele dobrou essa quantia e o Estado a redobrou. Grande parte dessa receita era para o meu salário e, assim, pude deixar de atender pacientes e de lecionar, tornando-me um pesquisador em tempo integral. Carlson continuou doando boas quantias ano após ano. Até que morreu subitamente, de um problema cardíaco. Pensei logo, é o fim de tudo. Porém, durante a leitura do testamento, descobriram que ele havia deixado $1 milhão para a universidade e um pouquinho mais para minha pesquisa. Não me preocupei em olhar para o relógio. Sabia que era bem tarde e que minha esperança de digitar algumas anotações no computador daria lugar a uma desesperada necessidade de sono. A aparência de Stevenson, porém, era a mesma que lhe apresentara às 8:30 daquela manhã. Essas viagens não o cansam? Perguntei. Bem, respondeu ele, sempre acho o trabalho muito absorvente. Mas está mesmo chegando num ponto em que fico longe com tanta frequência que não é justo para com minha mulher, Margaret. Ela conseguiu aceitar melhor o seu trabalho com o passar dos anos. Não, era a minha primeira esposa, Octavia, quem tinha essa dificuldade. Ela morreu em 1983, de diabetes. Casei-me com Margaret 2 anos depois. Ela também é muito cética em relação à minha pesquisa. Acho que atualmente ela acredita que não há mais nada após a morte. Mas, ao contrário da minha primeira mulher, ela não se incomoda com o meu trabalho e é um anjo que procura me encorajar. Vocês têm filhos? Minha primeira mulher e eu tivemos uma criança que morreu ao nascer, um bebê grande, como acontece com os filhos de diabéticos. Pensamos em adotar, mas nunca levamos a ideia adiante. Então, nunca tive filhos, um dos poucos prazeres da vida que não experimentei. Subi a pé os 5 andares até meu quarto, apesar da exaustão. Eu não havia feito mais nada senão sentar o dia inteiro. Stevenson me desejou boa noite na porta do elevador e disse que talvez subisse as escadas comigo no dia seguinte. Essas viagens são mesmo terríveis para a minha saúde, disse ele. Estou precisando de exercício. Fiquei acordado por algum tempo pensando em Stevenson. Ele havia relatado eventos tristes de sua vida com uma humildade tão natural. A súbita ordem de interromper a publicação do livro, a fria recepção ao seu trabalho, o nascimento seguido da morte de seu único filho, a doença e a morte de sua mulher. Agora que eu se aproximava dos 80 anos, imaginei se ele acreditava que tivesse vivido outras vidas no passado e que viveria outras mais no futuro. Eu havia lhe perguntado isso em uma de nossas conversas anteriores, se ele tinha alguma experiência pessoal que reforçasse a ideia de que existe a reencarnação. Ele apenas se sentou ainda mais ereto, com uma expressão fechada no olhar, e disse, nenhuma que mereça ser discutida. 8. Em nome da família. Stevenson acreditava na sorte. Ele costuma andar de carro durante várias horas na esperança de entrevistar alguém, sem sequer marcar um encontro e até sem saber exatamente como chegar ao local. Quase sempre consegue, encontra a casa, a pessoa está lá e o recebe bem. Ele esperava um pouco mais do que isso, enquanto o automóvel seguia por estradas estreitas e cheias de curvas em direção à casa da família Mansour, na área mais remota em que eu já havia estado, 32 quilômetros a leste de Beirute. Era uma casa de pedra, imponente, de 3 andares, construída numa encosta íngreme, com varandas voltadas para o vale. Majon contatara a família previamente porque já imaginava que eles não deveriam estar muito ansiosos em cooperar. Acho que ela esperava que, se aparecêssemos de repente, a compulsão drusa de reverenciar os visitantes iria prevalecer. A sorte de Stevenson, no entanto, parei a ter esmorecido, não havia ninguém em casa. Decidimos telefonar para a irmã de Anã em Beirute. Helene atendeu. Mai falou por uns instantes, tampou o fone com a mão e traduziu. Helene pedia muitas desculpas, mas não poderia nos receber. Na verdade, ela teve que ir falar num outro quarto porque não queria que a família soubesse que estava conversando com Maggie. Não acreditavam na história. Eram profissionais ilustres que agora moravam em outra parte do Oriente Médio, um lugar onde a crença na reencarnação era um sacrilégio,
e temiam que sua ligação com um caso como o de Suzanne pudesse ter sérias repercussões. A família tinha ficado muito abalada com o artigo do Monday Morning e não queria ter mais nada com Suzanne nem discutir o assunto. Stevenson permaneceu sentado no banco de trás do automóvel, as mãos cruzadas sobre os arquivos que descansavam nos joelhos. Você pode, pelo menos, perguntar se ela confirma que as últimas palavras de Anna foram Leila, Leila. Maj traduziu a pergunta. Ela confirma, sim, disse Maj após desligar. Mas lembra que não estava lá pessoalmente. Isso foi o que os irmãos lhe falaram. Stevenson enfiou os arquivos na maleta. Muito bem, disse ele. Vamos pedir a Mahmoud que nos leve de volta a Beirute. Talvez possamos tentar a sorte com Farouk. Farouk Mansour, agora com 60 e poucos anos, vivia num apartamento grande e luxuoso, numa esquina calma de Beirute. Em entrevistas realizadas no final dos anos 70 e início dos 80 ele tinha declarado que acreditava em Suzanne, que ela era Anna renascida, embora as lembranças não fossem perfeitas. Suzanne afirmava que o marido havia sido um militar, mas ele fizera carreira na polícia. Disse que ele possuía 2 armas, e Farouk tinha apenas uma. Mas em sua última conversa com Stevenson, em 1981, Farouk tinha dito que quase todas as afirmações de Suzanne eram precisas o suficiente para confirmar a reencarnação. Por exemplo, ele havia lhe mostrado uma fotografia com uma centena de policiais, tirada quando ele era ainda bem jovem, e ela o identificara sem hesitar. Disse que ela havia citado um grande número de nomes associados à sua vida com Anã e que sabia muitos outros detalhes que, em sua opinião, somente a mulher poderia conhecer. Algum tempo depois da morte de Anã, Farouk havia se casado novamente com uma amiga dela. Acreditava tanto nas palavras de Suzanne, estava tão impressionado pela clara afeição que a menina demonstrava sentir por ele, que evitou mencionar o fato com medo de aborrecê-la e mentiu quando ela lhe perguntou a respeito. Quando descobriu, Suzanne reagiu como qualquer mulher desprezada o faria, com lágrimas e raiva. Mas continuou a telefonar para Farouk quase que obsessivamente. Farouk foi carinhoso ao lidar com ela. Eu não tinha conhecimento de nenhuma entrevista de Stevenson com a atual mulher de Farouk, mas imagino que ela não tenha gostado muito daquela situação. Entretanto, tudo isso acontecerá há 16 anos e, desde então, Stevenson nunca mais tinha ouvido falar de Farouk. Mahmoud nos deixou na frente do edifício onde morava Farouk. Ele mesmo abriu a porta. Fiquei surpreso com sua aparência, pois ele parecia muito mais velho do que os seus 60 anos. Antes que Maj nos apresentasse, o rosto de Farouk se iluminou e ele estendeu a mão para Stevenson. O senhor não mudou nada nesses anos todos, disse sorrindo. Entramos numa ampla sala. O apartamento era muito refinado, repleto de obras de arte, antiguidades e deslumbrantes tapetes de fio de seda. Depois de uma troca inicial, Stevenson perguntou a Farouk se ele ainda conversava com Suzanne. Ele respondeu que tinha pouco contato com ela. Sentia que a moça estava vivendo em 2 gerações distintas e que ele devia se afastar. Antes que mais pudesse terminar a tradução, uma mulher alta e exuberante surgiu. A maneira decidida com que ela entrou na sala, no meio da conversa, em a mínima preocupação com a possibilidade de interrompê-la, demonstrava pouca cordialidade. Quando ela se virou bruscamente para nós, a expressão de seu rosto dissipou qualquer dúvida. Seu cumprimento foi lacônico, um aceno com a cabeça. Meu nome é Galare Mansour, disse a segunda filha de Anã, no inglês perfeito. Logo reconheci a fascinante jovem mulher do artigo do Monday Morning de 20 anos atrás. Aos 40 e pouco anos, Galare ainda era bonita e, sem dúvida, muito mais segura do que aos 20. Não queremos mais falar sobre isso, disse ela, olhando fixamente para cada um de nós. Essa história trouxe muitos problemas para minha família. Abaixou o tom de voz, como se estivesse falando consigo mesma. É uma história verdadeira, continuou, quase se arrependendo. Eu a vivi e acredito 100% nela, mas existem algumas questões delicadas, principalmente no Líbano. Os efeitos daquele artigo continuam até hoje. Ele fez a minha vida muito infeliz e minha família não vai aceitar nenhum outro artigo. Nós 3 ficamos ali, sentados no sofá, constrangidos,
sem saber o que dizer. Nesse momento um homem grande e imenso mergulhou direto na sala, sorrindo com segurança, como se fosse o apresentador de um programa de entrevistas entrando no estúdio. Era o marido de Galaré. Por mais que a chegada dela nos tivesse impressionado, tornou-se insignificante perto da entrada dele. Eu já fiz regressão para descobrir minhas vidas passadas, foram suas primeiras palavras. Descobri que fui um sacerdote em Alexandria, há 600 anos. Olhei para Galaré, que havia se acomodado numa cadeira do outro lado da sala, o rosto ainda sombrio, mas aparentemente conformada com a força da presença do marido. Somos da Virgínia. Só estamos de visitas no Líbano, continuou ele. Li um artigo no Washington Post no outro dia que dizia que 29% dos norte-americanos atualmente acreditam na reencarnação. Como um professor que desfilava os pontos mais importantes de seu currículo, ele se virou para Stevenson. Basicamente, as pessoas que se lembram de vidas passadas morreram de forma abrupta, acidentes, violência, um choque. A maioria não se lembra. Mas como o Senhor e eu sabemos, todas as vidas ficam guardadas no subconsciente. Olhei para Stevenson procurando ver sua reação. Ele permanecia sentado, os braços cruzados sobre os joelhos, sem esboçar seu meio sorriso. Virei-me outra vez para Galaré, com visível desconforto. Você fez alguma regressão? Perguntei. A expressão de seu rosto respondeu minha pergunta com mais força do que mil palavras. Oh, não. Não, disse ela. Nós estivemos juntos há 600 anos, disse o marido, como se Galaré tivesse se esquecido do fato. E, então, emendou, acredito que o século XXI vai ser o centro espiritual. Ele continuou a falar, caminhando de um lado para outro no tapete persa. Tive câncer há 2 anos, disse ele. Leucemia. Recusei todos os remédios. Um dos médicos disse que eu só teria 3 anos de vida, mas recusei o tratamento. Isso foi há 13 meses. Encontrei um curandeiro espiritual aqui, no Líbano, que me dá água benta e faz operações espirituais. Posso lhe garantir que melhorei de 80 a 90%. Os médicos estão impressionados. Ele parou, girou o corpo e virou-se de costas para nós. Eu estava com Galaré quando ela viu a menina pela primeira vez, disse ele, baixando a voz. Foi mesmo impressionante. Minha sogra perguntou algo muito íntimo sobre ela, que só não poderia saber. E ela sabia. Meu sogro perguntou uma coisa muito íntima e ela sabia também. Eu testemunhei. Os olhos de Galaré perderam o ar distante. Ela movimentou o corpo para a frente e disse. Isso me abalou muito. Parou de falar, a voz embargada. Depois de se recompor, prosseguiu. Fiquei muito abalado ao ver aquela menina. Ela era uma menina, não era mais a minha mãe, e disse aquelas coisas, me tratou como uma filha. Foi, de alguma forma, reconfortante. Perguntei. Pensar que sua mãe não havia partido para sempre. Galaré parecia sofrer. Foi minha primeira experiência com a reencarnação, respondeu, a voz quase sumindo. Desviou o olhar. Foi um choque. Muito difícil. Já tinha ouvido histórias, mas nunca tinha visto nada pessoalmente. Foi muito perturbador. Durante muito tempo eu não queria mais ouvir falar no assunto. Como aconteceu o artigo? Eu tinha uma amiga. Uma jornalista. Contei a ela sobre Suzana e ela foi até lá comigo, parecia prestes a chorar. Isso dividiu a família, acrescentou. E silenciou, soltando o peso do corpo sobre a cadeira. Observei que, num canto, Marge e Farol que conversavam em voz baixa. Stevenson estava explicando que pretendia publicar um relato sobre o caso de Suzanne. Minha família não vai permitir, disse Galaré enfaticamente. Não queremos o nosso nome associado a isso. Então podemos usar pseudônimos, respondeu Stevenson. Já fiz isso antes. Não queremos ver o nome da família em outros artigos, reiterou ela. Quando nos despedimos, Galaré pegou minha mão e segurou-a por alguns segundos. Isso nos dividiu, repetiu, olhando-me nos olhos. Na calçada, perguntei a Marge sobre o que ela e Farol que estavam conversando. Ele me disse que parou de visitar Suzanne pelo bem dela e não porque não quisesse vê-la, respondeu Marge. Disse que ela ainda o visita 1 ou 2 vezes por mês, mas ele está tentando desencorajá-la. Falou várias vezes,
Isso não pode ser bom para ela. Eu ainda quero ir, mas estou me privando pelo bem dela. Estou me privando pelo bem dela. As palavras ecoavam durante todo o curto percurso até o hotel. Sentia que havia chegado a algum lugar. Eu já não era apenas um observador que assistia de longe aquelas inacreditáveis histórias. Acabara de ser envolvido por uma delas. O sofrimento de Galaré, sua emoção e ambivalência tinham se espalhado pela sala. Ela era uma menina, não era mais a minha mãe. Eu sabia que em nosso encontro com os Mansour, que é o pseudônimo que Stevenson acabou escolhendo, havíamos tropeçado em algo valioso, a confirmação dos detalhes mais cruciais de um caso por pessoas que tinham todos os motivos para negá-los. Ali estavam indivíduos que possuíam dinheiro, posição social e motivos para negar as evidências de reencarnação, especialmente aquelas trazidas por uma menina de uma classe inferior e menos sofisticada. E Suzanne os fizera acreditar. É verdade que um dos crentes passara a aceitar também a ideia que borrifar água benta em si mesmo curaria seu câncer. Mas estava claro que essa credulidade não era compartilhada por sua mulher, a principal testemunha. E havia Farouk, ali estava um homem que fora colocado numa posição extremamente delicada com a aceitação da história de Suzanne. Ele superara o trauma da morte da mulher. Casara-se outra vez e estava feliz quando essa criança apareceu e passou a perturbá-lo com uma persistência assustadora. E foi mais do que um incômodo em sua vida pessoal, mais do que um espinho em seu casamento. As afirmações de Suzanne o arrastaram para o meio de um amargo conflito com seus filhos e com os antigos sogros, um problema sério o bastante para fazer sua filha mudar-se para os Estados Unidos. Entretanto, ele não podia evitar. Nutria um sentimento profundo pela menina e preocupava-se mais com o bem-estar dela do que com suas próprias dificuldades. Para todos eles teria sido tão fácil dizer, tudo isso não passou de uma mentira. Mas não tiveram coragem de fazê-lo. No início daquela tarde, voltando para Beirute, desviamos para um beco de onde se tinha uma bela vista do vale. Mas chamou nossa atenção para uma linda vila mourisca em pleno processo de reconstrução. Era ali que vivia o Dr. Sami Makarim, professor de estudos árabes da Universidade Americana, o homem que apresentara a Stevenson. A casa havia sido totalmente destruída e pilhada durante a guerra e estava sendo reconstruída aos poucos. O nome de Makarim é o primeiro da lista de agradecimentos no livro de 384 páginas que Stevenson escreveu sobre os casos encontrados no Líbano e na Turquia. Ele o havia auxiliado nos primeiros anos, atuando como intérprete e guia cultural. Stevenson declarou que Makarim foi o único druso capaz de escrever um texto competente sobre a religião numa língua ocidental. Eu havia me encontrado com Makarim na noite anterior, na palestra de Stevenson. Era um homem de grande magnetismo, quase angelical, que falava com precisão, distribuindo as palavras como se cada uma tivesse sido moldada isoladamente, após uma reflexão profunda. Perguntei a ele se achava que os drusos gostariam de ter provas científicas da reencarnação. Os drusos aceitam a reencarnação como verdade, explicou ele. Mas na religião drusa o maior objetivo a se atingir é a unidade com Deus, a realidade fundamental nessa vida. Makarim havia convidado Stevenson e eu para jantar e foi para sua casa que nos dirigimos quando deixamos Farouk. O apartamento de Makarim parecia um museu abarrotado de peças de arte e antiguidades. Assim que nos sentamos na sala de visitas, chegou Eli Karam, o psiquiatra cristão que na festa de Maj defendera com veemência a importância das pesquisas dos casos de reencarnação entre os drusos. Estava acompanhado de sua mulher, uma psicóloga de presença marcante. Tenho uma história para lhe contar, disse Karam a Stevenson, enquanto tirava o casaco e se sentava. Minha assistente assistiu à sua palestra ontem à noite. Depois, ela foi para casa e comentou o assunto com seu irmão de 25 anos. Ambos são cristãos maronitas. Ele disse, eu tive uma vida anterior. Assim, de repente. Ele nunca tinha falado sobre o assunto. E contou, só me lembro que eu era um homem alto, que morava nos arredores de Viena e que morri num acidente de automóvel. Então, ela perguntou, por que você nunca falou sobre isso? E ele respondeu, falei quando tinha 4 anos, mas nossos pais nunca me ouviram. Minha assistente chamou a mãe e perguntou a respeito, prosseguiu Karam. Ela não se lembrava de ter ouvido falar sobre uma outra vida,
mas disse que o menino tinha uma fobia terrível. Sempre que entrava num carro começava a gritar desesperadamente, a ponto de, várias vezes, ter sido deixado para trás. McCarren deu uma boa risada. Eu também tenho uma história, disse ele. Conheço uma família drusa que me contou que, quando o filho era pequeno, falava uma língua estranha que, mais tarde, descobriram ser japonês. Mas só descobriram isso quando saíram com o menino e ele ouviu alguns japoneses conversando na rua. Sem que os pais conseguissem detê-lo, saiu correndo e gritando, afirmando que estava entendendo tudo. Quando alcançaram, ele conversava com aquelas pessoas, em japonês. Disse que se lembrava de ter sido um imigrante chinês no Japão. Lembrou-se até mesmo de seu antigo endereço e escreveu uma carta para sua irmã de outra vida, que resolveu visitá-lo. Ele falava tanto sobre sua vida passada que sua mãe tinha medo de deixá-lo ir para o Japão, pois temia que ele não quisesse voltar. Stevenson balançava a cabeça daquele jeito pensativo que lhe era peculiar. Quando McCarren concluiu sua história, ele disse, espero que alguém estude os 25 casos que tenho na Birmânia, onde crianças se lembram de ter sido soldados japoneses e exibem características daquele povo. Ele já havia mencionado aqueles casos. Muitos foram encontrados numa área ocupada pelos ingleses em 1945, quando o exército japonês estava prestes a sucumbir. Eram casos interessantes por muitos motivos e certamente contradiziam o argumento dos céticos de que as famílias e as crianças fabricavam essas histórias para sustentar sua crença na reencarnação. Os japoneses eram odiados na Birmânia, onde as tropas de ocupação cometeram muitas atrocidades. As famílias birmanesas jamais teriam vontade de insinuar que abrigavam em suas casas a reencarnação de um soldado imperial. Uma criança, num caso comovente, foi presa pelos habitantes de uma vila e queimada viva, contou Stevenson. E essas crianças não apenas nascem em famílias birmanesas que não querem ter nada a ver com os japoneses, mas, frequentemente, sonham em voltar para Tóquio, acham que a comida birmanesa é temperada demais e que o clima é muito quente. Reclamam o tempo todo, quero peixe cru e doces, e quero me vestir como um japonês. Seja lá o que for, isso não pode ser genético. Achei estranhamente agradável poder ouvir aquelas histórias sem ter que me preocupar em determinar se seriam verdadeiras ou não. O que me fez lembrar do marido de Galaré. Contei o que ele havia dito naquela tarde sobre a cura com água benta. Vocês conhecem esse homem santo de quem ele falou? Perguntou Stevenson. Caron riu. Há centenas deles, respondeu secamente e, então, prosseguiu. Uma noite fui ver um curandeiro que tinha se tornado muito conhecido. Havia 10.000 pessoas lá. O sujeito disse, um de vocês que está me vendo tem um tumor no cérebro. Mas será curado. Mais tarde, encontrei um amigo que tinha um tumor cerebral inoperável. Contei a ele o que tinha presenciado e ele me disse, era de mim que ele estava falando. Acontece que meu amigo estava vendo o curandeiro pela televisão e ficou convencido de que aquelas palavras haviam sido dirigidas diretamente a ele. Disse que, naquele mesmo instante, começou a se sentir melhor. Estava tão fraco que mal conseguia se mexer e, de repente, sentiu-se bem outra vez. Agora que estava curado pretendia passar 2 semanas na Itália com a mulher. Conheci a mulher dele também. Falei com ela e implorei para que o fizesse confirmar a cura através de um exame de ressonância magnética. Se não for por causa dele, que seja pelo bem da igreja. Eles precisam desse tipo de prova, insisti. Ela respondeu, ele está bem, mas vou fazer isso porque você está me pedindo, quando voltarmos da Itália. Viajaram por 2 semanas, como planejado, divertiram-se bastante e, então, ele morreu. Acho que grande parte da fraqueza não era causada pelo tumor, mas pela grave depressão que ele sentia devido àquela situação. A simples esperança de que tivesse sido curado deu-lhe novo ânimo. A euforia de acreditar que havia escapado da morte pode ter trazido uma energia que permitiu que ele se sentisse normal por 2 semanas, antes que o tumor o matasse. Pelo menos, pensei, o pobre homem conseguiu viajar para a Itália e se divertir. 9. New Jersey é um estado de espírito. Pelo menos num aspecto o marido de Galaré estava certo. Um incontável número de crianças que afirmavam lembrar-se de vidas passadas contavam que haviam morrido de forma violenta.
Em nossa primeira manhã no Líbano, Stevenson havia mencionado um estudo segundo o qual 50 a 60% de seus casos na Índia envolviam mortes violentas, embora a violência estivesse presente em apenas 5 a 6% das mortes em geral. Pensei em duas explicações possíveis para esse fato. A violência ficava tão arraigada à alma que interferia no processo natural de esquecimento, ou então as forças que criavam falsas memórias de vidas passadas tinham uma propensão ao dramático. Qualquer que fosse o motivo, na época, encarei o assunto como uma questão abstrata. Mas, após alguns dias no Líbano, eu já podia ver a outra face do problema. Além de Ufat, que dizia lembrar-se de ter sido rasgada a faca por saqueadores cristãos, e de Daniel, que acreditava ter morrido num acidente de automóvel, entrevistamos ainda um homem que se lembrava da vida de um menino que morrera estrangulado por um irmão de mente e uma mulher que acreditava ter sido uma lavadeira morta pelo marido bêbado. E ainda era sexta-feira de manhã. Eu não sabia, mas antes do pôr do sol ficaríamos a par de muitas outras carnificinas. Nossa primeira parada foi novamente em Alei, numa das áreas destruídas por onde havíamos passado no outro dia. Seguindo as instruções de mais um dos antigos mapas desenhados à mão por Stevenson, Mahmoud estacionou o Mercedes na frente do que um dia fora uma casa de pedra, mas agora era uma carcaça sem teto e sem janelas, com um enorme buraco no lugar do vestíbulo. Saímos do carro e Stevenson tentou orientar-se pelos pontos de referência que conseguiram sobreviver à destruição. Entramos numa rua e seguimos por um declive íngreme, por entre edifícios ainda mais destroçados e um par de automóveis amassados e abandonados, até chegar à casa. 35 anos antes, a jovem Salma, uma moça pobre, morava no andar térreo de uma construção de 2 pavimentos situada numa colina. Ela tomava conta de seus filhos e do marido, um bêbado muitas vezes agressivo, lavando roupa para alunos na Universidade Nacional de Alei. Agora, as paredes amarelas, desbotadas pelo tempo, pareciam um queijo suíço, cobertas de buracos do tamanho de um prato, resultantes do impacto de granadas ou do persistente tiroteio de metralhadoras. A arma que matou Salma, porém, foi a espingarda de caça do marido. A pessoa que afirmara lembrar-se da melancólica vida de Salma era Itidal Abu Ism, uma mulher da classe operária que havia nos contado sua história no dia anterior. Ainda me lembro de alguns de meus filhos. Ainda posso vê-los. Meu marido atirou em mim 2 vezes, quando eu estava dependurando uma roupa para secar. Só penso nisso quando me perguntam a respeito. Porém, quando estou sozinha, às vezes eu me lembro. Ela fez um barulho como se estivesse limpando a garganta e vi que estava chorando. Desculpe-me. Falar sobre uma vida passada deve ser muito doloroso, disse Stevenson, quando a moça conseguiu se controlar. Não é isso, respondeu ela. Não estou chorando por minha vida passada, estou chorando pela atual. Então, contou que seu marido havia levado o filho de 11 meses quando eles se separaram, embora, normalmente, as crianças pequenas ficassem com a mãe. Essa era uma ferida que nunca cicatrizava. Algumas vezes, quando estou sozinha, fico pensando, na minha primeira vida meu marido me matou, na segunda, divorciou-se de mim e levou meu filho. Você acha que existe alguma ligação? Perguntou Stevenson. Não, disse ela. É apenas o meu destino. A irmã de Tidal, Intizar, era muito mais velha e pôde testemunhar as primeiras manifestações de suas memórias de uma vida passada. Ela começou a falar nisso aos 3 anos e parou aos 10, recordou-se Intizar. Geralmente, mencionava o fato quando via crianças pequenas. Costumava pegar doces e escondê-los, dizendo que eram para seus filhos. Também guardava doces para uma criança da vila que, segundo ela, tinha o mesmo nome de um deles. Dizia, quero voltar para minha família. Por favor, me leve para Alei. Quando finalmente fomos até lá, ela nos mostrou a casa onde morava. Agora, estávamos refazendo os passos de Tidal. Atravessamos uma montanha de lixo e restos de mobília, passamos por buracos em cercas de arame enferrujado e contornamos as laterais do edifício, subindo uma ladeira até atingir uma área estreita, coberta de ervas daninhas, entre o andar mais alto e o prédio vizinho. Em seu mapa, Stevenson desenhara um círculo indicando uma imensa árvore,
O lugar onde Tidal se lembrava de estar dependurando a roupa lavada em sua encarnação passada, como Salma, quando o marido subiu aquela mesma ladeira e atirou. Agora, a árvore era apenas um toco em meio a latas enferrujadas e retalhos de plástico. Não havia muito o que se ver, nada que corroborasse a história exceto pelo toco da antiga árvore. Entretanto, ao ficar parado ali, no exato lugar onde um assassinato ocorrera há tantos anos, senti com mais força a obscuridade da vida e da morte de Salma. Mais uma vez, pensei, se essas memórias são fabricadas de maneira consciente ou subliminar, por que uma pessoa escolheria exatamente aquela vida para se lembrar? Mas nosso verdadeiro objetivo ali não era ver a casa. Subindo a colina, do outro lado da rua, morava um homem chamado Shafik Bass. Era professor de psicologia numa faculdade e, o mais importante para nossos objetivos, morava naquele endereço há muitos anos. O apartamento de Bass havia sofrido um incêndio, mas agora estava totalmente reconstruído. Ele e a mulher nos convidaram a entrar insistindo em dizer, como era costume no Líbano, que a casa nos pertencia e que deveríamos tratá-la como se morássemos lá. Serviram-nos vinho tinto feito em casa, com as uvas do jardim, e travessas com frutas frescas. Shafik Bass, que vinha de uma família de classe média alta, disse que conhecera bem Salma e sua família. Eram muito pobres, contou. Ela trabalhava nas casas de outras famílias e lavava a roupa dos estudantes da universidade em sua própria casa. Ele tinha 17 anos quando Salma foi morta. Disse que, como todos ali, sabia que ela enfrentava problemas com o marido. Tinham 7 ou 8 filhos e quase nenhum dinheiro. O marido era um homem magro e rude, muito duro com Salma. Brigavam o tempo todo por causa das crianças, do dinheiro, de qualquer coisa. Salma trabalhava muito, como todo mundo. Rememorei a entrevista com Itidal no minúsculo apartamento em Beirute. Algumas de suas afirmações haviam me deixado confuso. Por exemplo, ela disse que tinha sido morta às 3 da manhã e que estava dependurando roupas naquele momento. Esse era um horário estranho para secar roupas. Você se lembra a que horas ela foi morta? Perguntei. Eu ouvi os tiros, respondeu Bass. Foi antes do amanhecer, talvez às 3 ou 4 horas. É claro que fui ver o que estava acontecendo. Salma estava caída, de costas. Perto dela, espalhada pelo chão, as roupas que pendurava. Um outro vizinho também foi averiguar o que tinha acontecido. O marido nos vira e apontou a arma para o alto das árvores, fingindo que estava caçando passarinhos. Depois, foi embora. Corri para onde ela se encontrava. Fui o primeiro a chegar, mas Salma já estava morta, com um tiro nas costas. Por que ela estaria dependurando roupas às 3 horas da manhã? Bem, ela começava a trabalhar de madrugada. Se quisesse fazer qualquer coisa para a própria família, precisava acordar bem cedo. Não era uma vida fácil. Itidal também havia afirmado que seu marido atirara 2 vezes, embora Stevenson achasse que ela não mencionara esse fato na entrevista anterior. Foi apenas um tiro, disse Bass. Ele estava a uma distância de 2 metros. Só ouvi um tiro e só havia uma ferida, tenho quase certeza. Há mais ou menos um ano, prosseguiu, eu estava me vestindo para ir à universidade quando vi algumas pessoas do lado de fora, ao redor de uma menina. Perguntei o que estava acontecendo e eles disseram, essa é a criança que diz ter sido Salma. Ela se apresentou a mim. Pessoalmente, acredito nela. Já vi muitos casos como esse. Alguma vez você encontrou um caso em que não acreditou? Não, disse ele. Acho que são verdadeiros. O irmão da minha mulher se lembra de 2 vidas, mas ele pode não querer conversar sobre isso com vocês. Minha mãe, de 88 anos, se lembra de uma vida passada. Mas ela, definitivamente, se nega a discutir o assunto. E sei também de um garoto de 10 anos que se lembra da vida de um vizinho meu que morreu num bombardeio. Não falei com ele, mas alguns vizinhos disseram-me que ele esteve aqui e que o viram apontar para mim e dizer meu nome quando eu estava passando pela rua. Não parei, porque tinha um compromisso. Mas a família dele mora aqui em Alei, no distrito industrial. Não é longe. Posso ensinar o caminho a vocês. Como sempre, Stevenson manteve-se impassível. Na verdade, ele estava em dúvida.
Valeria a pena dedicar algum tempo a uma primeira entrevista de um caso que não teríamos tempo de acompanhar, que talvez nunca revíssemos. Stevenson refletia cada vez mais sobre o futuro de sua pesquisa. Esse futuro, realisticamente falando, não o incluía, mas poderia muito bem incluir Ellen Durrell Hudson, o pesquisador que estava aplicando testes psicológicos